Boa noite, queridos. Faltam poucas horas para o novo ano e eu gostaria de gravar essa mensagem de estudo bíblico, de uma pregação, de uma mensagem bíblica ao coração de todos vocês. É um texto que está em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 17. No texto em apreciação, o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas coisas que nós devemos tirar de sobre nós, vamos dizer assim, tirar do nosso vestuário, e outras coisas que nós devemos utilizar na nossa roupa, na nossa indumentária, coisas que nós devemos acrescentar à nossa vida. E eu sei que esse final de ano é uma época propícia para fazermos as nossas reflexões, para fazermos uma seleção sobre aquilo que deve permanecer e aquilo que deve ser despido de sobre nós para o ano de 2019. Nós sempre aproveitamos esses marcos, né, mudança de ano, para fazer esse tipo de análise, de reflexão e também, diria eu, de um voto, de uma ideia que seria uma resolução, como dizia Jonathan Edwards, sobre as mudanças necessárias na nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Eu lembro quando pequenino, ainda em casa de meus pais, eu lembro que sempre que chegava o final do ano, nós separávamos aquelas peças de roupas que poderiam continuar conosco porque seriam úteis e também aquelas peças que poderiam ser doadas porque estavam em bom estado para pessoas amigas, pessoas necessitadas também. Mas haviam aquelas peças que elas não eram de forma alguma necessárias e nós não tínhamos uma outra coisa a fazer senão descartá-las. E nesta mensagem eu queria refletir, segundo o que a palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 17, sobre aquilo que nós devemos tirar de sobre nós, né, o que se deve despir e o que se deve vestir. A lista que o apóstolo Paulo estabelece não é uma lista exaustiva, mas nós vemos, por exemplo, algumas expressões como ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, a mentira. Eu fico pensando sobre o ano de 2019, o ano que se enseja, que se aproxima. Talvez algumas coisas que se mantiveram em nós até aqui, dia 31 de dezembro, talvez não devam permanecer mais conosco. Eu queria pontuar algumas dessas coisas apenas. A primeira delas é a avareza. Eu diria para você que existem pessoas que têm um gosto, uma busca insaciável por bens materiais. Os bens materiais são utilíssimos para a nossa vida, são importantíssimos para nós, mas eles não podem ocupar o centro do nosso coração, dos nossos desejos, porque senão isso trará um grande e profundo mal à nossa existência. Eu conheço pessoas que passaram pela vida sem usufruir daquilo que conquistaram, porque viviam tão preocupadas com o futuro que foram assoladas pela avareza, de tal forma que não aproveitaram tudo aquilo que o trabalho, que o estudo puderam proporcionar a elas. Um outro ponto que eu também gostaria de pensar aqui é que o texto fala sobre prostituição e lascívia, que significa toda sorte de prática sexual antes e fora do casamento. Existem muitas pessoas que pensam que o sexo tem o poder de trazer felicidade ao ser humano. O sexo, diria eu, desenfreado, fora dos padrões estabelecidos por Deus, porque dentro dos padrões que Deus estabeleceu, o sexo é uma bênção para a felicidade conjugal, para a felicidade pessoal, porque é uma bênção, uma dádiva da parte do Pai. Mas eu diria a você que muitas pessoas vivem numa busca constante de encontrar um novo parceiro, uma satisfação sexual, trocando de pessoas nos seus relacionamentos, mas acabam por se frustrar, porque a solução não está aí. Tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração, em nossa vida, se torna um ídolo. E o sexo e a prostituição e qualquer tipo de paixão lasciva
pode se tornar de fato algo assim. Um outro ponto ainda a ser destacado é a cobiça, um desejo profundo naquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence, aquilo que pertence ao outro, ao próximo. Desejar o que é dos outros é algo profundamente equivocado segundo a palavra do Senhor e não deve permanecer na nossa vida de forma alguma. Então que façamos um voto, que façamos uma resolução para que de 2019 em diante isso não venha figurar como algo importante a nos motivar nas nossas relações, trazendo um profundo desejo por aquilo que é do outro. Nós devemos sim ficarmos felizes com aquilo que Deus nos concede, aquilo que já aquinhoamos, já conquistamos, que são bênçãos da parte do Pai, que Ele acrescentou à nossa vida. Isso sim deve ser o motivo da nossa felicidade maior, porque senão viveremos apenas na expectativa de que um dia seremos felizes, sem vivenciar a felicidade proporcionada por Deus no tempo presente, um contentamento com aquilo que Deus nos concede, uma alegria com as bênçãos conquistadas, uma felicidade por termos pessoas amadas e queridas que amam e que prezam a cada um de nós. Não podemos viver como aquelas pessoas que vivem a desejar a qualquer preço conquistar o amor, a simpatia, o carinho de pessoas que talvez nem queiram e nem se importem conosco. Isso é um grande equívoco também. Mas em 2019, nós queremos viver uma nova realidade. Isso me fez lembrar de uma música antiga de Vanusa e Sérgio Sá, que dizia assim: hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos, fazer limpeza no armário, retirar taças e teias e angústias da minha mente, parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina para ser mulher. Essa música fez muito sucesso, salvo engano, nos anos 70, quando eu ainda era criança e depois adolescente, já no final dos anos 70. E eu fico pensando nessa música e vejo que um pouco da nossa frustração se dá justamente por isso, porque nós permitimos que coisas tão pequeninas, como diz a letra, que essas coisas pequeninas façam um obstáculo, sejam um obstáculo à nossa felicidade, ao nosso contentamento. O texto fala que, nesta música, que o autor desejaria jogar fora os sentimentos e ressentimentos tolos, fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente. Ou seja, fazer uma seleção sobre aquilo que importa e aquilo que não importa, o que deve continuar e o que não deve continuar. Mas você deve estar se perguntando: mas Carlos Henrique, o que devo eu manter ou o que devo eu acrescentar da parte de Deus neste ano de 2019? Eu diria a você que algumas virtudes do novo homem são muito importantes. Diria eu que a primeira delas seria ter muitos afetos, ter um sentimento muito profundo de amor, de carinho em relação às pessoas, realmente se relacionar com profundidade, valorizar quem nos valoriza, se entregar àquelas relações profundas que realmente merecem a nossa confiança e a nossa entrega. Eu diria a você que ter afeto é algo muito importante. Muitas pessoas têm se blindado, se fechado, até mesmo em razão de algumas decepções, mas talvez seja muito importante que em 2019 nós possamos nos abrir para novos relacionamentos de amizade, de amor, tudo isso de forma muito profunda. O texto também fala de bondade, o texto também fala de misericórdia, que é sentir a dor do outro, que é ter compaixão por aquele que sofre, é estender a mão para o necessitado. O texto ainda fala sobre a humildade que não era uma virtude no mundo antigo, mas que representava muito mais uma ideia de fraqueza, de fragilidade humana. Mas com o cristianismo passa a ser uma bela e rica virtude que acompanha todo aquele que nasceu de novo. Todo cristão, mesmo aquele que alcançou os maiores postos na sociedade,
ele se mantém humilde, ele se mantém simples, ele sabe que tudo aquilo que ele possui foi concedido pelo Pai das Luzes, pelo nosso Deus. E ainda o apóstolo Paulo fala que seria muito importante que nós nos vestíssemos de longanimidade, ou seja, longo ânimo, olhar com esperança, olhar para o futuro com boas expectativas, com ânimo, acreditando que aquilo que ainda não se realizou, ainda há de se realizar, que nós superaremos as dificuldades. Isso é maravilhoso, é fundamental para a nossa existência, para que vençamos as crises, as pressões que vêm sobre nós, as mais cruéis, as mais perversas, as cobranças que são feitas pelos outros e que são feitas pelas nossas próprias consciências. Nós precisamos viver de maneira muito esperançosa a nossa vida para não adoecermos. Outro ponto importante também que ele fala é que nós devemos nos suportar uns aos outros. Eu diria a você que muitos entendem que esse suportar seria servir de base para o outro. E quantas pessoas serviram de base para nós, não é? E nós precisamos pensar também que nós estamos aqui para sermos base, estrutura, apoio, para que muitas pessoas amigas encontrem o apoio, o encorajamento para crescer também. É para isso que Deus nos chamou. Mas talvez, segundo alguns outros comentaristas, o suportar seria aturar o outro, aguentar uma barra, suportar nesse sentido de poder viver com uma outra pessoa, ainda que não haja uma compatibilidade total nesse relacionamento. Ou seja, aturar, aguentar um pouco a barra. Eu acredito que todo cristão precisa desenvolver essa postura, porque os relacionamentos não são fáceis e nós precisamos, em amor, compreender o próximo, aturar, porque só assim crescemos espiritualmente em meio às diferenças de cada um dos seres. A palavra ainda nos fala aqui sobre mansidão, sobre perdão. Qualquer relação que seja duradoura, que seja constante, ela precisa ser permeada pelo perdão e por uma postura de mansidão, não aceitando todas as coisas, mas tendo a capacidade de responder de maneira equilibrada, emocionalmente equilibrada, quando alguma ideia se contrapõe à nossa, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca. E o apóstolo Paulo ainda diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nesse texto ele diz isso. E a ideia é que o amor é como um cinto que mantém unidas e possíveis as virtudes da nossa roupa, da nossa nova veste em Cristo Jesus. É o amor que adequa essa vestimenta sobre nós. Imagine você, uma mulher vestida com uma bela roupa, vamos dizer assim, com um vestido. E a gente percebe às vezes que falta alguma coisa, falta um cinto, falta um laço, que é aquilo que harmoniza aquela vestimenta para que ela fique mais bonita. E eu diria a você que o amor é esse vínculo, é aquilo que liga, que vincula as peças dessa nova indumentária do homem cristão, daquele que nasceu de novo, da mulher cristã, daqueles que se encontraram com Cristo Jesus. É disso que ele está nos falando aqui nesse texto tão precioso. É preciso mudar, sim, ou tentar mais uma vez mudar. A roupa do velho homem, a velha postura de vencer as coisas na base da garra, da briga, de altear a voz, nada disso resolve. O que nós precisamos, na verdade, é nos vestir com a nova roupa que Cristo nos oferece, com as virtudes que o Senhor nos concede. Aí sim teremos uma vida muito feliz e uma vida muito abençoada. Eu queria dizer a você que não basta você vestir uma roupa branca ou amarela, buscando paz ou talvez prosperidade, respectivamente. Não tenho nada contra a cor da roupa. Eu acho que isso aí não interfere em nada. É uma questão cultural, tradicional, não vejo nenhum problema. Mas é que a mudança radical e profunda passa por um relacionamento mais profundo com Deus, que faz com que o velho homem vá sendo esquecido, que a velha pessoa vá sendo esquecida e o novo homem venha a ser fortalecido
com novas virtudes, com novos valores. E por fim, eu lembro do texto que está em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículos de 1 em diante, quando o texto fala assim para nós, versículo 1: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Talvez o tempo seja um tempo de fazer essa seleção, tempo de guardar algumas coisas preciosas para que sejam ainda mais potencializadas por Deus, e tempo também para deitar fora outras coisas que não devem permanecer na nossa vida, porque essas coisas pequeninas, elas podem ter o poder de trazer a infelicidade, a pequenez à nossa vida. Ao passo que, se nós potencializarmos e guardarmos na nossa vida os valores do novo homem, essas virtudes que foram comentadas como preciosas para a nossa nova roupa, isso fará com que a nossa vida seja ainda mais abençoada, mais abundante e muito mais feliz. E que assim tenhamos um feliz 2019, com toda a bênção, com toda a graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe rica e copiosamente, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.